Boa noite, pessoal. Nossa, que saudade que eu tava de fazer live com esses médicos incríveis, com esses pacientes maravilhosos. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, depois de alguns meses, né, sem a gente fazer live por várias situações e de tempo, de agenda de médicos. E vocês aqui hoje junto com a gente, isso é fantástico, porque tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa acontecendo para os pacientes de mieloma múltiplo, né? Então, é muito bom a gente poder duplicar essas informações, divulgar isso. E a gente tá aqui já fazendo essa duplicação com vocês. Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Márcia, querida, grande parceira. Evelyn. Pessoal, se vocês puderem ir lá no grupo e dar uma agitada e falar, começou, vamos lá, convida todos os cuidadores, parentes, familiares, pacientes, dupliquem mesmo, porque é muito importante a gente encher o máximo que a gente puder de pessoas aqui nessa live hoje, tá? Enquanto isso, eu vou rapidinho falar de mim. Eu sou a Marli Panon, para quem não me conhece, eu tenho 56 anos, eu vivo aqui em São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos, 3 enteados, tenho uma enteada. Eu fui diagnosticada com a gamopatia do mieloma múltiplo em 2015, era só uma gamopatia, uma coisa que qualquer um poderia ter. E aí comecei a observar durante a cada 6 meses, depois isso passou para cada 4 meses, 3 meses, 2 meses. Quando foi em 2019 que eu fazia o exame de medula, né? Eu fazia a cada 6 meses. Abril para maio de 2019 veio a posição aí que eu precisava fazer já o meu tratamento. Quando eu recebi essa notícia, eu chamei toda a minha família, reuni, a gente conversou a respeito disso, como que seria, né, pra gente saber lidar com a doença. Não tinha tantas informações como nós temos hoje em mãos. Eu não fazia parte de nenhum grupo. Gente, peraí, só um toque, por favor, escrevam para mim, estão me ouvindo e me vendo bem? Ok? Bom, tô seguindo, acho que vocês estão me ouvindo, né? Ninguém me deu um ok aqui. Ah, beleza, obrigada. Obrigada, Al. E aí, eu na época só conhecia uma associação, que era a Brale. Eu fucei muito na internet, como todos nós fazemos, né? E descobri que existia, sim, já equipes, né, preparadas para dar apoio, para ajudar pacientes. Isso me fez muito bem, mas eu não fazia ideia do quanto que a gente poderia atingir as pessoas, né, parentes, pessoas que tinham já uma gamopatia e tudo mais, através de um sistema como esse, por exemplo, de hoje, que é a divulgação através de grupos, fazer as lives online, fazer divulgação em canais de YouTube. E isso, para mim, fez toda a diferença antes, durante e depois do meu transplante. Que, aliás, eu entrei em tratamento em 2019 e depois do tratamento, depois de 7 meses, eu fiz o transplante de medula autólogo. Foi um transplante muito feliz, graças a Deus. Não vem ao caso a gente falar agora cada pormenor de como foi, né, o meu transplante em si, porque cada um é um, mas deu tudo certo. E depois disso, eu fiz questão de sempre estar sabendo o pós-transplante também, né, não só o antes ou durante. E cada vez mais eu percebi a chegada de pacientes que sempre precisavam desse tipo de apoio. Em um certo momento, eu conheci o Joliso Fraga, isso na verdade foi em novembro de 2022. A gente fez uma live, eu moderei uma live em nome da Abrale, junto com o Joliso Fraga, que hoje ele tem associação
Joelis Fraga, que é uma pessoa extremamente ativa, é um paciente que tem uma história fantástica também de superação com o mieloma múltiplo. E hoje eu tô aqui para intermediar, para conversar, para bater papo, uma coisa muito simples, uma coisa muito tranquila, sem falar nessa parte técnica, entendeu? Que eu tô percebendo que cada vez mais os médicos também estão querendo ouvir de uma maneira mais leve, né, os pacientes. Então, esse é o meu resuminho. Eu tô muito feliz de poder fazer parte disso tudo e poder ajudar pessoas, familiares. Hoje a gente tem o prazer, assim, de receber uma médica hematologista que é uma fofa, uma querida. Eu já a seguia como hematologista, ela já me seguia como paciente e precisou do Jô unir essas duas pessoas. Que falou: olha, tem uma médica que você precisa conhecer, você precisa fazer uma live com ela é fantástica, ela tem a nossa pegada, a nossa linha. Quando eu fui ver quem era, eu falei: eu a conheço, né? Eu a sigo e ela me segue também. Então hoje a gente tem aqui o prazer, que eu já vou até chamá-la, a doutora Daniele. Peraí, deixa eu achá-la aqui, vou convidar. É muito gostoso poder conversar com pessoas que falam a nossa língua, né? Que fala de uma maneira leve, tranquila, e foi assim que eu percebi o seu jeito de falar, doutora Daniela. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu sei que você teve um final de semana muito cheio, plantão no hospital sábado e domingo, e abriu a sua agenda para a gente, para você estar aqui. Então, olha, de coração, em nome desses quase 400 espectadores que estão aqui assistindo a nossa live, muito obrigada, viu? Oi, gente, boa noite para todo mundo. Como a Marli já me apresentou, sou a doutora Daniele, médica hematologista. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Que eu criei lá o meu Instagram exatamente para tentar informar um pouquinho mais os pacientes sobre mieloma, sobre as doenças hematológicas e tive o prazer aí de conhecer o Joelísio e a Marli e quero fazer parte desse trabalho de educar os pacientes, ajudar. E estou aqui. Vamos lá, vamos começar. E é isso. É um grande prazer estar aqui e informar vocês, tirar as dúvidas, o paciente que é o melhor tratado, na verdade, que se trata melhor, é o paciente que sabe o que tem, sabe sobre a sua doença, a importância de fazer o tratamento corretamente ali. Então, a minha função aqui no Instagram e aqui nessa live é isso, é informar vocês, tentar tirar dúvida o máximo que eu puder. Doutora, Marli, eu a não tô gente te vendo. não está me vendo? Não. Gente, Por que será? desculpa. Então, gente, eu sou um pouquinho excluída digital, tá? Marli, você me ajuda? Puxa, e vocês estão me vendo? Alguém escreve, por favor? Vocês estão vendo a doutora, ouvindo-a e me vendo e me ouvindo? Alguém pode escrever, por favor? Aqui, ó, a Salete Carvalho acabou de falar que estamos aparecendo Ai, as duas. maravilhosa. Nossa. Bom, então, ai, que pena. Por que será, hein? Vou tentar mexer aqui. Deixa eu ver se eu Quer sair consigo. e entrar de novo? Pode Pode ser, ser, pode ser. pode Vamos tentar. sair e eu te chamo de Tá, novo. Vai lá, por tá. favor. Tá Tá. aí. Gente, a doutora Daniela é impressionante. Toda vez que eu falo com ela tá assim naquela correria dela, mas tudo ela responde, tudo. Sabe uma pessoa extremamente presente? E nós, pacientes, a gente gosta disso, né? E eu tô percebendo aqui que tudo que vocês estão escrevendo, que realmente ela é extremamente acessível. E isso acho que faz toda a diferença no atendimento, no tratamento com os pacientes, né? E, e a gente precisa dessa interação médico e paciente. Vamos ver Ah, agora. Deixa eu ver. Agora, agora sim.
Que bom, que bom. Doutora, deixa eu te falar uma coisinha. Antes da gente começar aqui as nossas perguntas, primeiro eu tenho um comunicado para todos que estão aqui na live. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram do Joelísio Fraga, vai para o canal do YouTube dele. Vocês vão poder ouvir várias vezes, tá? Os pacientes cuidadores. Então, não precisa se preocupar se alguma pergunta não sair, você não entender tudo agora, porque depois você vai lá e ouve 2, 3 vezes, compartilha. Continuem chamando pessoas, tá? Para poder participar aqui da live. E outra coisa, e se vocês tiverem alguma pergunta dentro de um assunto que a gente estiver comentando, eu e a doutora, pode escrever aqui. Pode ser que não dê para eu ver tudo, porque durante a semana a gente fez um levantamento das 18 principais perguntas que os pacientes fazem. Nós vamos responder. Se ficar alguma e a sua pergunta andar muito, correr, volta lá, escreve para eu ou a doutora a gente ver de novo. Então vai ser uma mediação que eu pergunto, a doutora responde. Eu vou tentar olhar vocês aqui também, tá? Doutora, tá cheio de paciente teu aqui dizendo que você é o anjo de jaleco, o Edivaldo. Ah, é o meu anjinho. O Edivaldo que é o meu anjo, ele sabe disso. Bom, Beleza? vamos lá, vamos começar um pouquinho. Você é muito querida, muito amada, viu? E para mim, gente, ela é você, minha amiga, entendeu? Então não estranhe. Vamos lá. Primeira coisa, doutora, quando a gente recebe o diagnóstico, né, do mieloma múltiplo, todo mundo faz aquela estratégia errada. Joga no Google e tá lá no Google assim: paciente de mieloma múltiplo tem 3 anos de vida. Eu queria descobrir quem foi essa pessoa que escreveu isso ali, porque eu dou risada, né? Porque eu falo, gente, eu tô aqui, ó, oi, oi. Quando o paciente chega até mim, eu falo, esquece isso, não existe. Eu já sou avó. Aliás, gente, eu vou ser avó pela terceira vez. Para. Eu tô aqui, eu sobrevivi para ver isso acontecer. E, infelizmente, a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Fazer pesquisa no Google não é igual você comprar um carro, igual você aprender a lidar com um novo celular. Saúde tem que ser feito com instituições sérias, com profissionais sérios. E aí todo mundo fica assim, né? Tá, mas o que que o mieloma múltiplo faz no organismo? Essa é uma das principais perguntas. Tá assim, tá no topo uma das principais. Então, doutora, por favor, o que o mieloma múltiplo faz no Então, eu paciente? vou fazer uma pequena introdução para vocês entenderem o que é o mieloma. Então, vamos lá. Tudo começa com uma célula chamada plasmócito. Essa célula fica ali na medula. É uma célula maravilhosa, que a função dela no nosso organismo é produzir as nossas imunoglobulinas, que são as nossas vacinas naturais. Tá? Então, é ela que nos protege contra vírus, diversos tipos de infecção. Então, a função do plasmócito é essa, é uma vacina natural do corpo. Só que, como qualquer célula do nosso corpo, ele pode sofrer uma mutação. E é isso que ocorre com esse plasmócito. Ele sofre uma mutação que geralmente a gente não sabe a causa, tem diversas causas, diversos fatores, mas é muito difícil fazer o diagnóstico de cada paciente, a causa foi essa ou a causa foi aquela. Então, quando essa célula sofre essa mutação, ao invés dela produzir essas vacinas naturais, essas imunoglobulinas que são boas para nos proteger de infecção, ela começa a produzir uma proteína ruim, que é a proteína monoclonal. E essa proteína monoclonal, ela é ela que causa os sintomas do mieloma. Por quê? Essa proteína, ela pode atingir os ossos, e quando ela atinge os ossos ali, ela com o mieloma produzindo, ela começa a fazer uma lise no osso, a destruir os ossos. Então, por isso que tem paciente que faz a tomografia, aí vai ver lá, tem uma lesão lítica, tem uma bolinha. Alguns pacientes que já chegam mais avançado, eles já chegam com fratura, que a gente chama de fratura patológica, que é a fratura que você está andando, de repente sente um estalo, quebrou a perna. Tá? Então, ela atinge o osso, essas proteínas se depositam nos rins, podendo causar insuficiência renal, ela entope os canaizinhos dos rins lá e causa insuficiência renal. E essas proteínas, elas são inflamatórias também, então elas causam anemia e
E tem outras lesões, elas podem causar neuropatia. Essas proteínas, elas atingem diversos lugares no corpo. Só que os principais aí que a gente vê de sintoma depois é essa lesão óssea, a lesão renal e a anemia, que são os principais sintomas e sinais ali que faz a gente perseguir ali, pensar no mieloma múltiplo. Então, isso é o mieloma. É uma célula que sofreu essa mutação, começou a produzir proteínas ruins e essas proteínas começam a fazer esses danos que vão levar aos principais sintomas do mieloma. Tá. E aí, tá. Já Você quer até seguir? entra um pouco em cima dessa questão, né? O que o mieloma faz no organismo? Exato. E aí, o que que acontece? Quando você tem é, a gente tem duas situações no mieloma. A gente divide o mieloma ali entre sintomático e assintomático. Então, tem pessoas que descobrem essa proteína aumentada de forma, vamos dizer, foi fazer uma bateria de exame, o médico pediu uma eletroforese, por acaso ali, e descobre um pico dessa proteína monoclonal. Mas esse paciente ele ainda pode estar, ele pode ser uma gamopatia de significado indeterminado, que é o MGUS, tá? Que aí não é mieloma, é só uma gamopatia. A gente acompanha essa proteína ali, fica quietinho. O paciente ele já pode ter critérios para mieloma, tá? Que os critérios para mieloma, sintomático e assintomático, vamos lá. O mieloma assintomático, qual é o critério dele? A gente faz um pico na eletroforese, geralmente maior que 3 gramas de proteína, tá? E a gente vê a gente faz o exame da medula e tem mais de 10% de plasmócito. Então, uma medula com mais de 10% de plasmócito e um pico de proteína sem nenhuma lesão alvo, isso daí já entra ali no mieloma assintomático, que a gente tem que ficar de olho. Hoje em dia, com mieloma sintomático, a gente fica de olho nesse pico, fazendo um exame ali pelo menos a cada 3 meses, para a gente ver se vai evoluir ou não. Foi o meu E caso. foi o seu caso, exatamente isso. E o mieloma sintomático, não. O paciente ali, ele tem mais de 10% de plasmócito, tem um pico de mais de 3 gramas de proteína monoclonal e ele tem o que a gente chama de CREB, que é disfunção, ele pode ter são 4 sinais ali, que ele pode ter todos ou um só. Ele pode ter só disfunção renal, ou só anemia, ou só lesão óssea. Então é aquilo, a partir, ou hipercalcemia também, que o paciente pode ter o cálcio muito aumentado por causa dessas lesões ósseas ali que o cálcio do osso vai absorvendo e é isso que deixa alguns pacientes com cálcio aumentado. Então, os pacientes podem ter um desses sinais ou pode ter todos Sim. ao mesmo tempo, principalmente quando chega com mieloma muito avançado, tá? Então, esses são os principais sinais. E uma coisa que é muito difícil no paciente com mieloma, principalmente com lesão óssea, é que o principal sintoma que tem é aquela dor lombar, é uma dor óssea, que começa ali, aí você vai no pronto-socorro, toma um remédio, é coluna, é lombar. Realmente, dor lombar é uma coisa, principalmente no brasileiro, que é muito comum. Problema no nervo ciático, dor lombar, postura, é muito comum. Só que se o paciente está ali, está com uma dor lombar, está seguindo com o ortopedista, sei lá, está há 4 meses tomando remédio, não melhora daquela dor lombar, já fez algum exame, uma tomografia, uma ressonância que mostrou que seu nervo ciático está bonitinho ali, então a eletroforese de proteína tem que entrar, ou um exame de imagem mesmo, porque deu lesão lítica com dor lombar, tem que pensar em mieloma, e a eletroforese aí é um exame muito simples, muito barato, que tem no SUS, tem em qualquer lugar. Então, enfim, eu acho que a gente tem que educar os médicos também Sim. para pensar nisso. A Eu gente, acho que na NEPRO.
Na nefrologia, quando o paciente chega com disfunção renal, os nefrologistas eles já estão mais treinados, eles já têm esse olhar mais apegado para ver essa questão. Epa, essa disfunção renal não tem causa muito aparente, vamos pedir uma eletroforese. Então, eu recebo muito paciente encaminhado do nefro, com um pico monoclonal. Doutora, eu vou fazer até um comentário que eu acho que quem me conhece já de outros bate-papos com outros médicos, eu nunca comentei. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma hematúria. Hematúria é o sangue, para quem está aqui, a doutora sabe, mas para quem não sabe, é o sangue na urina. Então, eu tive muita dor, tive esse sangramento, eu fiquei internada uma semana, pegaram a Marli, viraram de ponta cabeça, pesquisaram tudo, não descobriram nada. Aí fui embora para casa, uma semana depois eu voltei, fiquei mais uma semana internada de novo, ninguém descobriu nada. O único exame que não fizeram, adivinha? Eletroforese de proteína, sem Eletroforesemia dúvida. proteína e um mielograma, por que não, né? Uhum. Então, eu não sei, né, se tem a ver já com o mieloma, enfim, mas eu acho que nós pacientes, cada sinal que o nosso corpo dá, acho que vai virando chavinhas ou abrindo gavetinhas, né? E realmente a gente tem que observar muito. A doutora falou sobre a dor óssea, a anemia, sobre alguns outros efeitos que o mieloma vai causando, essa situação de dor na lombar. Então, já são alguns sintomas, e às vezes os pacientes que não. Eu nunca tinha ouvido falar em mieloma múltiplo, e eu tenho certeza que 99,99% dos pacientes nunca ouviram falar. A gente até confunde, e na hora que vai pesquisar, que toma um choque, né? Uau! É um câncer na medula. Mas é por isso que a gente está aqui hoje, né? Para poder ajudar. Eu queria saber, doutora, aqui tem uma quinta pergunta. Quais são as complicações do mieloma múltiplo? Tá. As principais complicações, então, insuficiência renal, tá? Porque tem pessoas que só alteram um pouquinho lá a creatinina normal é até 1,3. Então, tem gente que só altera, vai para 2 creatinina, e aí, ok, quando começa o tratamento, isso volta. Mas tem muito paciente que entra em insuficiência renal aguda mesmo, necessitando de hemodiálise, tá? Alguns, a depender do tempo que aconteceu essa insuficiência renal, a gente consegue reverter fazendo a hemodiálise e começando o tratamento o mais rápido possível, tá? E alguns pacientes perdem mesmo a função renal e fica ali dependente de hemodiálise. Então, assim, para mim, como médica, a complicação mais temida é a hemodiálise, porque a hemodiálise faz o paciente perder uma qualidade de vida, ficar indo 3 vezes por semana para dialisar, fazer os exames, a parte do mieloma. Então, essa para mim é uma das principais complicações. Segunda complicação é fratura, né? Muito paciente com fratura patológica. Eu já tive paciente com 2 braços e uma perna quebrado, entendeu? Em diferentes lugares, porque o mieloma, ele é um tumor da medula óssea, só que ele pode causar plasmocitomas. Então, não é todo paciente de mieloma que vai ter plasmocitoma, tá? Mas alguns têm esse plasmocitoma também, que é como se fosse um tumor ósseo, é como se fosse um tumor de plasmócio. Junta, em vez do plasmócio ficar líquido lá na medula, ele se junta em algum lugar no braço, por exemplo, e forma um tumorzinho ali. E esse lugar é perfeito para fratura. Então, fratura é uma segunda complicação que deixa o paciente acamado, dá risco de trombose. O mieloma por si só tem um risco de trombose, mas quando o paciente fica acamado, esse risco aumenta, tá? Então, só que graças a Deus, a maioria dos casos de fratura, principalmente, a gente consegue reverter depois de muitos meses de tratamento em conjunto com a ortopedia. Tem a questão dos plasmocitomas também, que eles abrem o quadro com compressão da medula, né, da medula nervosa ali, então o paciente para de andar. Então, é outra complicação bem importante que a gente tem que agir rapidamente com rádio também. E as complicações mais simples, entre aspas, aí vem a anemia,
a hipercalcemia. Então, a anemia é tanto causada por essa proteína quanto pelo nível de invasão da medula que o plasmócito faz, que você pode ter 15% de plasmócito e seu mieloma, você pode ter 90% de plasmócito na medula. Quando você tem uma medula óssea, que você faz o exame, tem 90% de célula de plasmócito lá, você não tem espaço para fazer as outras células do sangue. Então, isso é uma causa de anemia. Tem paciente que tem plaquetopenias severas também por causa dessa invasão. Então, deixa eu ver outras complicações. Eu acho que essas são as principais. São as principais, né? Isso. Doutora, eu vou aproveitar sobre esse assunto renal e vou fazer uma pergunta aqui que a Márcia, nossa grande Márcia, ela é da área da saúde, é paciente de mieloma múltiplo e ela nos ajuda muito nos grupos, ela esclarece muita coisa, apoia demais. E ela está dizendo aqui que essa semana uma cuidadora disse no grupo que o médico da clínica renal, onde o marido faz hemodiálise, informou que o paciente de mieloma múltiplo não pode entrar em fila para transplante renal. Será? Não, desconheço. Desconheço. Hum, É aquilo, existe uma. O paciente pode ser transplantado sim, isso depende das leis do país, do lugar onde esse paciente está. Se o tá. paciente é um paciente de mieloma múltiplo, que jovem, 40 anos ali, perdeu a função renal, que a gente não vai reverter. Ele pode, não tem contraindicação ele entrar numa fila de transplante, não, tá? É porque Uhum. tem algumas filas de transplante que aí eu não conheço a fundo as diretrizes ali do transplante de órgão sólido, como rim, fígado, tudo, mas eu não sei se para Tá. transplante renal eles excluem outras doenças Uhum. oncológicas, entendeu? Tá. Nunca ouvi falar nisso, Tá. de que não Até um posso. caso a gente pesquisar, né, também Sim, para sim, ver, e quem sabe poder. numa próxima live ou mesmo em grupos, Então, a gente poder dar um apoio e direcionar, né, essa situação. na verdade, fora do país, com certeza pode. Vamos todo Porque mundo sempre que eu cuidar. estudo, eu me baseio pelo up-to-date, pela literatura Sim. internacional, então tá lá indicado o transplante para Que os bom. pacientes de mieloma, sim. Só que aí as leis do Brasil, realmente, eu não tenho esse Ou, conhecimento para afirmar. A gente é, pode pesquisar. sim, podemos pesquisar e foi muito bom ter aberto esse tema aqui, porque com certeza não é só esse paciente que a Márcia comentou, deve ter muitos pacientes com problema renal, que muitas vezes é o que a doutora falou, já entrou num estágio que precisa do transplante, Sim, né? Não tem plano B, ele tem que fazer. Bom, fato. vamos pesquisar mais, né? A Valéria Souza, Valéria, querida, obrigada de você estar aqui, viu? Ela está dizendo, eu já tenho fraturas nas costelas. É possível que apareçam ou em outros órgãos, mesmo após o TMO? Órgãos não, né? E outros ossos, Tá. né? É, sim. O mieloma, ele é uma doença que não tem cura, tá? E o mieloma, hoje, atualmente, né, que a medicina está avançando rapidamente aí. A gente tem em 5 anos um arsenal terapêutico de novos remédios, assim, surpreendentes, tá? Mas ainda não tem nenhum tratamento que cure o mieloma. Então, o mieloma é o que a gente fala que é uma doença que a gente aguarda as recidivas. Então, e isso, quando que eu vou recair do meu mieloma que eu vou ter que tratar? É uma pergunta de milhões assim, porque é altamente individualizado. Quando eu trabalhei em Jaú, eu atendi uma paciente que ela estava quase há 10 anos sem tratamento. Ela só fez o tratamento com 6 ciclos de VCD e transplante autólogo e estava há 10 anos sem nada. Eu nunca vi isso. Ela foi o máximo, assim, ela para mim é surpreendente, porque tava lá na época, vida normal, quase 10 anos sem tratar. E tem paciente que a gente sabe que 6 meses depois do transplante pode voltar. Então, o importante, o mais importante nesse caso das lesões ósseas é o seguinte: tá lá fazendo seu acompanhamento com seu médico a cada 3 meses,
tá? E quando ele vê que tem algum sinal que o mieloma está avançando, que a doença voltou, ele faz um estudo ósseo. Então, quando a doença volta, ela pode sim fazer alguma lesão lítica, tá? Mas como você já vai estar em acompanhamento, a gente espera que você não chegue naquele nível de fazer fratura Uhum. patológica. Mas nas recidivas pode sim acontecer. Então, essa pergunta que eu tinha aqui, na recidiva do mieloma múltiplo, o câncer se comporta mais agressivo? Acho que se encaixa nesse comentário, né, doutora? Sim, sim. É, não necessariamente, mas na teoria, sim. Não, eu não digo assim que ele volta mais agressivamente na segunda, na terceira recidiva, porque tem pacientes com mieloma que já fizeram mais de 5 linhas de tratamento, tá? E a gente tem umas teorias para o mieloma, assim, para a origem dele. A gente tem uma teoria lá que existem vários clones de mieloma, de plasmócito mutados, e cada quimioterapia vai lá e destrói um clone. Destrói esse clone que está causando a doença agora. Aí, meses ou anos depois, vem o outro clone que estava ali dormindo, ele pode emergir. Então, esse clone, do jeito que for recidivando, a tendência é que esses clones vão ficando mais fortes realmente e mais resistentes à medicação. Mas então a tendência a depender, quanto mais linhas de tratamento fizer, é que esse mieloma ele possa voltar um pouco mais agressivo, sim. Mas isso mais para paciente muito politratado. Então, você teve uma vez, não quer dizer que você vai ter uma segunda, uma recidiva daqui a 1, 2 anos que vai vir um mieloma muito forte. Então, pode acontecer ou não. Tá. Quando estamos em remissão e a proteína monoclonal do exame de eletroforese começa a aparecer, qual é o percentual para se começar o tratamento? Isso daí eu vou até falar o porquê, doutora, porque eu faço acompanhamento a cada 45 dias, né? Vou lá, tiro sangue, levo lá no minha hemato. Primeira coisa que nós, pacientes, nós fazemos, que nós somos todos, né? Muito metidos, a gente abre o exame e fica olhando os percentuais. A gente não entende nada, não sei o que a gente olha, mas a gente olha, não adianta, e a gente vai olhar sempre, né? Exato. Então, essa pergunta aqui também serve para todos nós que fica lá olhando, né, o exame. Ó, então, vamos lá. O pico, não existe um pico determinado. Vai ser 0,5 gramas, vai ser 3 gramas de proteína numa recidiva. Isso não é o que determina um paciente a tratar. Por exemplo, você foi lá, fez o tratamento, fez o transplante. Depois do transplante, você pode zerar a sua proteína ou não, tá? Então, a maioria dos pacientes fica com um picozinho lá. Então, fica com pico de 0,15, esse pico pode subir para 1 grama, 2 gramas. O importante é estar fazendo esse segmento periódico ali, porque o que a gente procura para voltar a tratar é os sinais de doença, que o paciente voltar a ter anemia, voltar a ter uma dor óssea, vai lá, faz uma tomografia, então é uma nova lesão lítica. Então, e esses são os sinais, está começando a alterar os rins ali. Então, esses são os sinais que a gente vê para voltar a tratar. Então, a gente não trata só baseado na proteína. Então, mas claro, uma proteína que de repente você voltou no médico 3 meses depois, de 1 grama, saiu para 10 gramas de proteína, aí a gente vai fazer uma avaliação que talvez seja o caso de tratar. Mas esse picozinho que vai subindo muito devagarzinho, sem outros sintomas, é só para ficar olhando mesmo, só ficar Tá, observando. tá. Inclusive, tem uma pergunta aqui agora, né? Que bom, Silva Costa. Eu não a conheço, mas com certeza ela está em algum grupo, né? E ela está perguntando, entre o PET scan e a tomografia, qual o exame que identifica melhor a lesão lítica? Tá. Bem, as lesões líticas a gente começou com fazendo raio-x do esqueleto, né? Raio-x do corpo todo. Teoricamente, a questão do exame de imagem
vai depender de onde você está. Você está no SUS, você está no privado, dentro do privado, dentro do convênio, a gente sabe que tem níveis ali de Uhum. convênio, de alcance. Então, os estudos falam que existe uma tomografia de corpo inteiro ali, que é com menos radiação. Então, essa seria ideal, porque joga menos radiação para o paciente, a gente consegue ver todas as lesões líticas. Mas então não tem essa a preferência médica, a preferência de acordo com o local da lesão. Por exemplo, se for uma lesão em coluna vertebral, eu vou preferir pedir uma ressonância, entendeu? Para ver ali se tem algum sinal de compressão ou ver essas lesões líticas. Se for um paciente que tinha uma lesões líticas mais periféricas, braço, perna, costela, PET também é um bom exame, Sim. tá? Então, a tomografia normal, que a gente pede como se fosse uma tomografia de tórax, ela tem uma dose de radiação muito grande para a gente ficar pedindo ela de rotina. E essa tomografia especial de corpo inteiro ainda não é qualquer lugar que está disponível. Então, é Uhum. de acordo com o serviço que você está mesmo, porque até um raio-x ele consegue ver essas novas lesões ósseas. Doutora, a gente sabe que tudo na vida que pode nos conduzir para um problema de saúde, a gente tem que tirar da frente. O cigarro, bebida, desestressar, trabalhar um pouquinho menos, né? Às vezes a gente trabalhar menos, a gente prolonga mais a nossa vida, porque o estresse também a gente sabe que é uma chave muito grande, né? Não só para o câncer, mas várias outras doenças. Coração. E uma coisa que eu acho, e eu sempre acreditei muito nisso, né, sobre a alimentação. A doutora acha que existe um estudo que influencia a alimentação na manutenção da remissão do mieloma múltiplo? Tá. Não conheço. Nunca ouvi falar num estudo comparando a alimentação com a chance de recidiva. Nunca ouvi falar. Não posso falar que não existe, mas, enfim, tudo que eu já li, tudo que eu frequento assim, nunca ouvi falar. Mas é aquilo, sem dúvida foi o que você falou. Ter uma qualidade de vida melhor, uma boa alimentação, um prato colorido ali, com todas as vitaminas, sais minerais, com tudo que a gente precisa, é fundamental para a saúde de qualquer pessoa, principalmente de um paciente Uhum. oncológico que tem uma demanda orgânica maior, porque faz químio, enfim, precisa estar mais saudável. Mas, e aquilo, ó, a parte psicológica Sim, é importantíssima, muito. é fundamental ali. O psicológico, ao meu ver, está no mesmo nível da alimentação ali. Acho que o psicológico e a comida colorida, bonitinha ali, andam juntos, tá? Exato, eu também acho, doutora. E eu acredito muito que as nutris que fazem parte dos grupos de apoio, elas ajudam demais, né, a gente. Elas dão muita informação, existem temas que são conversados sobre fazer suplementação, os nutracêuticos, uma boa alimentação, que eu acho que é válido. Não custa nada a pessoa pesquisar e tentar mudar o seu comportamento alimentar, né, e de vida, para fazer uma manutenção não do mieloma em si, para que não apareçam novas doenças também, né? Exato. Imagina, se a pessoa, uma pessoa que tem problema renal, diabetes, mieloma múltiplo e vai por aí afora, né? Hipertensão. Então, eu acho assim, é uma pergunta que fizeram, é de importância, assim, relevância, e que eu acho que todos nós temos que pesquisar através de bons profissionais, inclusive as profissionais que estão dentro dos grupos de apoio, né? É, eu não comentei, né? Quando eu estava falando um pouquinho de mim, eu faço a minha manutenção com Revlimid de 10 miligramas, eu tomo desde abril de 2020, já estamos em setembro, né, de 2023. Espero que ele continue fazendo o meu mieloma ficar lá dormindo bonitinho, sossegado, mas as pessoas perguntam muito, né, quais são os efeitos? Eu sei, mas eu não vou falar. Eu vou me calar. Mas quais são os efeitos do uso do Revlimid, doutora? Tá. Os principais efeitos colaterais e que causam mais queixa é principalmente ali, tem constipação,
formigamento, a parestesia ali, de você ficar com as mãos, os pés, tem gente que a gente chama de luva e bota ali, com aquela região com a sensibilidade bem reduzida, tá? Que é o efeito parecido com quem usa talidomida também, né? Então, a talidomida e a lenalidomida, ele tem esse poder ali de alterar essa sensibilidade, que eu acho que é o que mais incomoda o paciente, constipação, tá? Quando você usa esses imunomoduladores, você tem a chance de aumenta o risco de trombose. Então, por isso que pacientes com talidomida e lenalidomida geralmente usam AS infantil, tá? Para afinar o sangue ali, tentar reduzir esse nível de trombose. Pacientes com lenalidomida, principalmente, até um pouco mais que a talidomida, eles podem ter anemia, plaquetopenia, então pode baixar todas as células ali do hemograma, podem ficar mais baixas ou não, então isso é uma coisa que vai variar de paciente para paciente. Eu já tive paciente que fazia 10, 15 mil plaquetas com lenalidomida, que tinha que reduzir a dose ou parar um pouquinho, porque ele pelo menos uma vez por mês transfundia plaqueta por causa de um efeito colateral. Então, isso não vai ser para todo mundo realmente. Cada paciente vai ter seu efeito. Existe uma estatística de quanto tempo máximo um paciente consegue usar a lenamidolida? Não, teoricamente não, porque pelo menos desconheço essa estatística, porque a lenalidomida, principalmente quando ela entrou no mercado, ela entrou lá como Lenidexa, que era mais para paciente idosinho, que a gente não podia fazer um transplante, uma quimioterapia Tá. mais forte, então era uso até a progressão. Então, enquanto o paciente tolerar, ela vai sendo usada. Ótimo. Obrigada, agradeço a sua resposta. Essa pergunta era minha. Enquanto estiver tudo Outra, bem, você suportando seus efeitos aí, vamos embora. eu administro todos eles. Eu tomo minha lenamidolida assim, ai, graças a Deus. Faço o efeito que tiver que fazer, mas eu estou aqui, né? Doutora, qual doença pode ser confundida com mieloma múltiplo? Tá. Então, pergunta um pouco complexa, porque a gente tem, por exemplo, tem os sinais e sintomas ali do mieloma, que é a dor lombar, algum problema ósseo, que aí você pensa que é nervo ciático, e na verdade é um mieloma, insuficiência renal que você não sabe a causa, até que faça uma eletroforese, alguma causa de insuficiência renal. E dentro do mieloma, para confundir com mieloma múltiplo mesmo, não tem. Mas a gente tem uma entidade, outra doença chamada amiloidose, que é uma doença que é prima do mieloma. Ela também é causada ali pelos plasmócitos, né, por uma alteração, uma mutação nos plasmócitos, e que produz essa proteína ruim, só que no caso da amiloidose, ela se deposita, ela tem um mecanismo de doença ali diferente. Então, ela se deposita nos órgãos essa proteína. Então, se deposita na pele, nos rins, mas os efeitos são outros. E o paciente que tem amiloidose, alguns pacientes no início ele pode abrir o quadro com amiloidose e mieloma múltiplo, ou mieloma múltiplo sintomático com amiloidose, e eu já vi amiloidose com mieloma assintomático, que tem lá a amiloidose clássica, mas que tem 15% de plasmócitos que estão lá quietos, entendeu? Então, é a doença que chega mais perto do mieloma, seria a amiloidose. Ela evolui para o mieloma? Não necessariamente. Você pode ter uma Não. amiloidose pura ali, que é a amiloidose AL, tem vários tipos de Tá. amiloidose, tá? Então, a nossa amiloidose é a amiloidose AL, que a gente chama, que ela é produzida por proteínas por cadeia leve, exclusivamente, capa ou lambda, e faz esses depósitos. Então, quem tem amiloidose pode ter associado ou não o mieloma múltiplo. E no diagnóstico, pode confundir no início do diagnóstico, se é mais amiloidose, se é mais mieloma, então pode ter essa confusão sim. Tá. Nós temos mais 15 minutinhos de live. Estamos evoluindo bem, isso é bem gostoso. As perguntas e os comentários estão muito interessantes. O próprio Edivaldo, né?
o querido sobrevivente Edivaldo, ele pergunta aqui, ele trabalhou muito durante a vida dele com produtos químicos, e a pergunta dele é, será que isso teve uma influência? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muitos pacientes novos que acabaram de chegar nos grupos, ou que chegaram aqui na live, ou que vão chegar também, e sempre fica aquela pergunta, né? De onde veio isso? Por que, né, eu desenvolvi? E fica fazendo. E travou aqui. Pronto, pronto, é um comunicado aqui. E fica fazendo aquela linha do tempo da própria vida, querendo entender, né? Onde foi, quando começou. Então, talvez até seja interessante, doutora, se esses produtos químicos, né? Por exemplo, produtos agrícolas, Sim. produtos de galvanoplastia, não sei. Então, essa é uma situação muito complicada, porque a gente não tem nenhum exame para que a gente comprove. Eu posso achar que foi daquele produto químico, mas eu não tenho como provar isso, tá? Então a gente sabe que uma alimentação ruim, cheia de condimento, lidar com veneno, ficar exposto, por exemplo, pessoas que trabalham em posto de gasolina, que trabalham com esses produtos petroquímicos aí, então isso pode aumentar a chance. Só que não tem como a gente culpar diretamente, porque tem pessoas que trabalharam, por exemplo, na agricultura a vida inteira e nunca desenvolveram nenhuma doença oncológica mielodisplásica. Entendeu? Então, a questão do desenvolvimento do câncer, independente do tipo de câncer, depende muito do paciente, da predisposição. Quando eu converso com meus pacientes, eu faço uma analogia assim, eu falo assim, ó, infelizmente a causa a gente não tem como Uhum. comprovar por um exame, e às vezes é muito um raio que caiu na cabeça ali daquela pessoa, que aí, para quem é religioso, pode ter outros motivos, mas que caiu ali, porque tem gente que se alimenta muito mal e não vai desenvolver nunca uma doença oncológica, pode ficar diabético, pode ficar hipertenso. Então, gente que trabalha com esses produtos mais químicos, que também não vai ter nada, vai ter uma hipertensão e diabetes. Então, por que que uns têm e outros não? Então, talvez um dia, a medicina avançando, a gente consiga comprovar essas origens, mas hoje em dia é difícil, a gente não consegue. Sim. Eu só vou fazer um comentário, mas a gente não precisa responder agora, que a Valéria Souza ela está perguntando, por ser uma doença crônica, é possível conseguir aposentadoria atrás do relatório médico? Valéria, deixa eu te falar, nós vamos fazer uma live com uma advogada, a gente já está organizando, eu e o Jô, para a gente tirar várias dúvidas de vocês, tá? E mesmo no grupo, vocês têm apoio, sim, também de alguns advogados, pode perguntar, e eu acho que é um direito, né, de todos os pacientes oncológicos, independente do tipo de câncer, acho que você tem que ir até o fim, tem que ir à luta, tem que procurar os seus direitos. Um dia desses, o Jefferson Medeiros, a esposa dele está aqui na live, acho que ele também está, ele deve estar assistindo pelo Instagram dela, ele tem um mieloma extremamente complicado, ele, enfim, não vou entrar profundamente no ponto dele, mas o INSS cortou o benefício dele, acabou de cortar essa semana. Então, a gente se movimenta, arruma um advogado, vai atrás, porque é impossível alguém liberar, né, uma pessoa com mieloma múltiplo com duas hastes desse tamanho, com toda a coluna cheia de pinos, e que sofre de dores insuportáveis, que teve até que colocar uma bombinha de morfina, né? Consultando lá com o seu neuro para diminuir a dor. Então, infelizmente, Valéria, a gente não tem esse suporte aqui no Brasil como deveria ser, mas ou pede ajuda no grupo, ou espera um pouquinho aí que a gente vai fazer, vamos ver se a gente consegue fazer, ou na semana que vem ou na outra, uma live com a advogada para a gente tirar bastante dúvidas, tá? Agora, tem uma outra questão aqui sobre deixa eu ver aqui se eu consigo voltar. Ainda sobre o problema renal, doutora. O pessoal fica muito preocupado, porque como é um fator muito forte, né? Muito importante. Deixa eu ver quem foi que falou. Deixa eu ver. Puxa, eu li aqui, eu me perdi. Eu quero prestar atenção. Olha o Jefferson aqui. Olha ele aí, ó. Estou aqui sempre. Eu sei que você está aí, Jefferson. Você é incrível, menino.
É o seguinte, estavam comentando, inclusive a Márcia já até deu um apoio aqui numa resposta, sobre o problema renal, que paciente que vai fazer o transplante, ele, aliás, desculpa, o paciente que fez o transplante, o TMO, ele seria elegível para pós-transplante ele fazer um transplante renal? Será que Deus Então, faz? essa é a questão. No mundo, fora do país, Estados Unidos, com certeza isso acontece. O paciente, se ele tem uma doença renal, se ele achar um doador, ele vai ser transplantado. Aqui no Brasil, se esse nefro é o que a gente vai atrás. Eu não sei se o fato de ter uma doença oncológica exclui o paciente da fila do transplante de órgão sólido. Então a gente tem que. Eu vou buscar também essa resposta, porque eu não A sei sua dos outros pergunta transplantes é ao também. contrário, desculpa, foi a Ledinha, ela pergunta, paciente de mieloma múltiplo em hemodiálise não faz TMO? Faz. Já Achei. Ai, transplantei, que alívio. pode fazer. A gente geralmente é aquilo. Quando a gente indica um paciente para transplante, a gente olha uma série de coisas ali. Por exemplo, se é um paciente, independente da idade, mas que seja bem, está respondendo à quimioterapia, a gente faz uma escala lá para ver a performance do paciente, se ele tem condições, principalmente quando é muito idoso. Se ele tem condições de ir para transplante, a gente vai. Geralmente, o transplante ele é feito com melphalan, 200 miligramas ali. O paciente transplantado renal, a gente diminui essa dose um pouquinho para 140 miligramas por metro quadrado, mas o transplante é feito sim quem faz diálise. Se ele for negado, é porque o paciente pode ter uma cardiopatia ou alguma outra sensibilidade ou alguma outra lesão que o impeça de fazer, mas a diálise não impede. Ele pode ir sim. Doutora, agora vem aquela perguntinha para a gente fechar, e que toda live a gente faz essa pergunta e tem que fazer, né? Quem tem câncer na medula óssea, tem cura, doutora? Então, a gente tem diversos tipos de câncer na medula óssea. No caso do mieloma, hoje a gente não tem essa cura. A gente está surgindo novas medicações, tem o Carticel aí que está saindo para o mieloma também, que eu acho que pode ser um caminho para todas as doenças, mas ainda eu acho que o Carticel é um caminho para a gente tentar aí, espero que em 5 anos, quem sabe, do jeito que a medicina está. Mas o mieloma, por exemplo, ele não tem cura. Mas um paciente com uma LLA, por exemplo, uma leucemia linfóide aguda, leucemias são curáveis, tá? Elas podem ser curáveis, entendeu? Então, existe ali uma porcentagem de 60% dos pacientes com leucemia linfóide ou mieloide aguda, que eles têm sim uma chance de cura. E vai depender da biologia desse tumor, mas leucemia, por exemplo, pode ser curado, pode ser curada. A amiloidose, por exemplo, não tem cura. Leucemia mieloide crônica, essa por enquanto hoje não tem cura, mas ela não tem cura e a gente não faz transplante mais, porque a gente tem as drogas lá para leucemia crônica que estão deixando o paciente viver aí, ter o nível normal de sobrevida do paciente. O nível normal, na verdade, de sobrevida do paciente igual ao da população comum. O mieloma, para a gente não ser assim, a única chance de cura que um mieloma teria seria num transplante alogênico. Só que a mortalidade no transplante alogênico por um paciente com mieloma não, não vale o risco de submeter um paciente a um transplante alogênico para tentar a cura, porque a taxa de mortalidade é muito alta, tá? E o transplante alogênico, por exemplo, no mieloma, ele é super reservado para casos realmente gravíssimos de citogenética, ali, de alterações, de mutações muito graves em pacientes muito jovens.
tá? Então, o transplante halogênico para mieloma é a última tentativa ali em casos muito pouco determinados, porque o mieloma hoje, graças a Deus, está entrando num ciclo que a gente está conseguindo colocar o paciente num período de deixar o mieloma dormir cada vez mais longo, e quando o mieloma acordar, a gente tem uma nova droga potente ali para tentar fazer ele dormir de novo. Então, a sobrevida do mieloma, cada vez que passa, está aumentando mais. Então, cuidado com essa coisa do Google, realmente, de 3 anos de sobrevida, de 2 anos. Eu falo, isso é uma coisa completamente individualizada e que os tratamentos que estão aí é para isso, para deixar lá 15 anos de sobrevida e daí para cima. Isso vai variar, obviamente, de acordo com a idade do paciente, mas o que a gente quer é 15 anos para cima de sobrevida, aí é o que a gente está, é o que estamos conquistando e que vamos tentar melhorar aí com o passar do tempo. Doutora, o que o pessoal está aqui elogiando, né? Que tudo que a gente está questionando, falando, é de muita relevância. O entendimento fica mais fácil, né? Mais tranquilo para os pacientes. Foi uma live muito gostosa. Estou falando foi porque agora a gente tem 4 minutinhos para encerrar. Eu sempre procuro encerrar antes de fechar 1 hora para o Instagram poder entregar mais, o YouTube também. E sabe como que o ser humano é, né? Às vezes ele vê, nossa, 1 hora e meia, não vou assistir, não. Mas alguns minutos antes de 1 hora ele vai assistir. Aliás, eu aconselho todos, pacientes, cuidadores, parentes, busquem informação sempre. Busquem informação nos principais canais, nos grupos oficiais. Quem não faz parte no grupo de pacientes, pode falar com a gente no privado, pode falar comigo, pode falar no Jolísio Fraga. Meu Instagram é o @marlipanão, Panão. Eu repito porque às vezes a pessoa demora um pouco para me achar. São mais de 400 pessoas que a gente segurou aqui nesses 55 minutos. São pessoas que vão virar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, porque vai sim duplicar, e eu sei disso. Então, quanto mais pessoas a gente puder atingir, é melhor para todos. O mieloma cada vez mais está sendo mais descoberto, muitas vezes até mais cedo do que o normal. Idades, né, que antes a gente falava que essa doença era acima dos 60, está reduzindo cada vez mais, né, doutora? E eu acho que esse tipo de material entregue aqui, né, de vocês, hematologistas, vocês da área da saúde, é fundamental. Então, o que eu tenho, assim, mensagem de paciente para paciente, busquem informação nos canais corretos, busquem ajuda, divulguem sim para os seus familiares, peçam ajuda, apoio, oração, pensamento positivo, tudo que você acredita, tudo que você tem fé, use isso a seu favor, tá? Para que você consiga passar rápido pelo principal início do mieloma, ou seja, fura a bolha do mieloma e vai passar por ele, você vai fazer seu tratamento, seu transplante, pós-transplante, e um dia vai estar aqui para contar a história. E muito obrigada, doutora. E agora com essa graça aqui na tela, junto com a gente, para fechar com chave de ouro. Que Exato. graça! Tem um Miguelzinho que está aqui, meu bebê. Foi um grande prazer. Não, meu bebê. Tá bom, não é bebê. Vai lá então, meu amor. Então foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Fico muito feliz. Então acho que a informação é tudo para os pacientes, para todo mundo. Então se informem, tente entender a sua doença, porque isso só te ajuda no tratamento. E é isso. Estamos aqui, teremos novas lives no futuro e vamos fazer essa educação continuada para todo mundo entender sobre esse mieloma. Doutora, passa seu Instagram, por favor, porque às vezes algum paciente entrou só pelo Gelísio, e para poder te achar também, por favor. Tá, eu estou lá no Instagram, meu endereço é doutora Daniele Cosme, Daniele com 2 L's, tá? Então, doutora Daniele Cosme lá no Instagram. Eu tenho vários vídeos sobre outras doenças também, sobre mieloma, e vou estar sempre postando alguma coisa com cuidados, sobre cuidados também nesse período, que eu acho que é interessante para todo mundo ir lá e dar uma olhadinha. Muito obrigada pelo seu tempo. Mesmo no meio desse final de semana extremamente agitado, cheio de compromissos familiares,
criança, filho. Muito obrigada mesmo de você se doar para a gente, doutora. Olha, de coração, e em nome de todos os pacientes da Associação Joelise Fraga, eu agradeço. E depois vamos divulgar lá no canal do YouTube e aqui dentro do Instagram também para mais pessoas e dentro do seu também, tá bom? Muito obrigada, doutora. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Obrigada por todos que estiveram presentes aqui também. Todos. Obrigada, gente. Tchau.